Em fevereiro de 2008, uma coisa estranha aconteceu na internet. O YouTube simplesmente parou de funcionar. Não foi manutenção, não foi um bug no site e também não foi um ataque hacker. Milhões de pessoas tentavam acessar e as páginas simplesmente não carregavam. Parecia que o site tinha desaparecido. Durante quase 2 horas, um dos maiores sites do mundo ficou praticamente inacessível em vários lugares do planeta. Mas existe uma pergunta curiosa nessa história toda. Como um dos maiores sites do mundo poderia simplesmente sumir da internet? Os servidores do YouTube continuavam funcionando. Os vídeos ainda estavam lá, mas de alguma forma, a internet parou de encontrar o caminho até eles. E tudo começou com uma decisão tomada dentro de um provedor de internet do Paquistão. Uma tentativa de bloquear o site dentro do próprio país acabou provocando os incidentes mais curiosos da história da internet. E a explicação envolve algo que quase ninguém vê, mas que decide para onde cada dado da internet vai. Hoje, na Tech nos Bastidores, a gente vai abrir essa caixa preta e entender como um único erro conseguiu fazer o YouTube praticamente desaparecer da internet. Em 2008, o YouTube já era um dos sites que mais cresciam no mundo. Milhões de pessoas assistiam vídeos todos os dias. Só naquele ano, mais de 140 milhões de usuários assistiam vídeos online. O YouTube concentrava a maior parte desse tráfego. Em alguns meses, a plataforma já registrava bilhões de visualizações. O site tinha sido comprado pelo Google 2 anos antes e o crescimento era explosivo. O YouTube estava rapidamente se tornando o lugar onde as pessoas assistiam vídeos na internet. Mas naquele mesmo período, um problema político começou a surgir. Alguns vídeos publicados na plataforma estavam gerando forte reação em países de maioria muçulmana. No dia 24 de fevereiro de 2008, a autoridade reguladora de telecomunicações do Paquistão ordenou que os provedores de internet bloqueassem o acesso ao YouTube dentro do próprio país. A ideia era simples: impedir que usuários paquistaneses conseguissem acessar o site. Um dos provedores responsáveis por implementar esse bloqueio era a Pakistan Telecom. Para cumprir a ordem, os engenheiros da rede criaram uma solução técnica. A ideia era redirecionar o tráfego do YouTube por um endereço que não vai para lugar nenhum. Na prática, um buraco negro de tráfego. Isso faria com que o site simplesmente parasse de funcionar dentro do país. Mas havia um grande problema. A internet não é uma rede única. Ela é formada por milhares de redes independentes conectadas entre si. É como uma rede de estradas entre países. Cada país controla as suas próprias rodovias, mas todas precisam se conectar para que as viagens funcionem. E cada rede coloca placas dizendo quais destinos ela consegue alcançar. E essas redes precisam anunciar umas para as outras quais os caminhos conhecem. E foi exatamente aí que o erro aconteceu. No dia 24 de fevereiro de 2008, às 18 horas e 47 minutos, a Pakistan Telecom fez um anúncio para a internet dizendo que sabia chegar até um pedaço da rede do YouTube. Esse anúncio deveria ter ficado restrito dentro do país, mas na verdade não ficou. Ele acabou sendo propagado para o resto da internet. E em poucos minutos, roteadores ao redor do mundo começaram a acreditar que o caminho até o YouTube passava pelo Paquistão. Era como se as placas das estradas ao redor do mundo inteiro fossem trocadas, dizendo que o caminho para aquele destino agora passava pelo Paquistão. Mas existe uma pergunta nessa história: como um único provedor conseguiu convencer a internet inteira de que o caminho para o YouTube passava pelo Paquistão? Para entender isso, precisamos voltar para o momento exato em que tudo começou. No dia 24 de fevereiro de 2008, às 18 horas e 47 minutos, algo incomum apareceu nas rotas da internet. O provedor Pakistan Telecom começou a anunciar para a rede global um bloco de endereços que pertencia ao YouTube. Na prática, ele estava dizendo algo mais ou menos assim: se quiser chegar nesses servidores, pode passar por mim. Mas isso não foi um ataque planejado. Na verdade, o provedor estava tentando bloquear o acesso do YouTube dentro do próprio Paquistão. O governo havia solicitado que o site fosse bloqueado dentro do país, e a solução escolhida foi redirecionar o tráfego destinado ao YouTube para um destino onde nenhum servidor responderia. Esse tipo de técnica existe em redes e é conhecida como Black Hole Routing. Basicamente, você anuncia um caminho para um destino, mas envia esse tráfego para um lugar onde não existe resposta. É como colocar placas dizendo que existe uma loja naquele endereço, mas quando as pessoas chegam lá, não tem nada. Se isso acontece apenas dentro da rede do próprio provedor, o efeito fica restrito ao país. O problema é que naquele dia, esse anúncio não ficou dentro do Paquistão. Ele acabou sendo propagado para outros provedores de internet, operadoras, e rapidamente começou a circular pela internet global.
global. Mas por que outros provedores aceitaram essa informação? Para entender isso, a gente precisa saber de uma coisa muito importante. A internet não é uma única rede centralizada. Ela é formada por milhares de redes independentes, conectadas entre si. Cada uma dessas redes é chamada de sistema autônomo, ou AS. Grandes empresas, operadoras e provedores de internet possuem seus próprios sistemas autônomos, identificados por um número chamado de ASN. E essas redes precisam conversar entre si para descobrir qual caminho seguir até cada destino na internet. Essa conversa acontece através de um protocolo chamado de BGP, o Border Gateway Protocol. É ele que permite que uma rede anuncie para as outras quais blocos de endereços ela consegue alcançar. Esses blocos são chamados de prefixos. Funciona mais ou menos como um sistema de rotas. Cada rede coloca suas placas dizendo: se você quiser chegar nesses endereços, o caminho passa por mim. Os roteadores da internet então analisam todos esses anúncios e escolhem qual rota seguir. Naquela época, o YouTube anunciava para a internet um bloco maior de endereços, 208.6552.0/22. O provedor do Paquistão anunciou 208.6553.0/24, que é uma pequena parte dentro desse bloco maior do YouTube. Esses prefixos representam blocos de endereço IP. Pense neles como uma área em um mapa. Um bloco pode representar outros endereços de uma rua, ou até um bairro inteiro. Já um IP específico seria como o número de uma loja dentro dessa rua. Na internet, esse número identifica um servidor específico dentro daquela rede. Por exemplo, o IP 208.65.153.10 está dentro dos dois blocos que mencionamos e poderia ser o endereço de um servidor do YouTube. Aqui está o detalhe que fez a internet acreditar no anúncio errado. Quanto maior o número depois da barra, mais específico é o endereço anunciado. E existe uma regra muito importante nesse processo. Quando dois caminhos levam para o mesmo destino, os roteadores normalmente preferem um anúncio mais específico. Isso é conhecido como Longest Prefix Match. Longest Prefix Match. E isso é conhecido como Longest Prefix Match. Imagine um endereço. Se alguém te diz que conhece um caminho para uma cidade inteira e outra diz que conhece o caminho para uma rua específica dentro dessa cidade, os roteadores tendem a confiar na rota mais específica. E foi exatamente isso que aconteceu naquele momento. Quando o provedor do Paquistão anunciou aquele bloco de endereços do YouTube, muitos roteadores ao redor do mundo acreditaram que aquele era um caminho válido. E em poucos minutos, o tráfego que deveria ir para os servidores do YouTube começou a ser redirecionado para o Paquistão. Mas quando esses dados chegavam lá, não havia servidor do YouTube esperando por eles. Era como dirigir até um endereço que aparece nas placas e encontrar apenas um terreno vazio no destino. Na prática, o que estava acontecendo naquele momento era chamado de sequestro de rotas. Mas o incidente ainda estava longe de terminar. Enquanto milhões de pessoas ao redor do mundo tentavam acessar o YouTube, engenheiros da própria empresa começaram a perceber algo estranho. Parte do tráfego simplesmente não estava chegando aos servidores. Quando eles olharam para as rotas da internet, o problema ficou claro. O caminho até o YouTube tinha sido tomado por outra rede. Agora, existiam duas versões diferentes da rota para o YouTube circulando na internet. E os roteadores do mundo inteiro precisavam decidir em qual delas acreditar. Às 8h07, o YouTube tentou recuperar o controle das rotas. A empresa começou a anunciar também o prefixo 208.65.53.0/24. O mesmo que havia sido anunciado pelo provedor do Paquistão. Agora, os roteadores da internet tinham duas rotas possíveis para o mesmo destino. Quando isso acontece, entra outra regra de decisão nas rotas. Além da especificidade do prefixo, os roteadores também analisam o caminho que aquele anúncio percorreu pela internet. Cada rede por onde o anúncio passa deixa uma espécie de rastro, chamada de AS Path. E quando existem duas rotas igualmente específicas, os roteadores costumam preferir o caminho com menos redes intermediárias. Mas isso ainda não resolveria o problema. Mesmo assim, o tráfego continuava sendo puxado para o lugar errado. Então os engenheiros do YouTube fizeram algo que mudaria a disputa das rotas. Às 8h18, a empresa fez um novo anúncio para a internet, mas dessa vez com rotas ainda mais específicas. 208.65.153.0/25 e 208.65.153.128/25. Esses blocos dividiam aquele endereço em
partes ainda menores. E isso ativava novamente a regra mais importante que vimos antes. Os roteadores da internet preferem sempre o caminho mais específico. Era como se o YouTube tivesse colocado placas ainda mais detalhadas nas estradas da internet, indicando exatamente onde os servidores estavam. Aos poucos, roteadores ao redor do mundo começaram a mudar de rota. E o tráfego, que antes estava sendo desviado para o Paquistão, começou finalmente a voltar para os servidores corretos. Mas a crise ainda não tinha terminado, porque aquele anúncio errado ainda continuava circulando pela internet. E enquanto ele ainda existisse, parte do tráfego ainda poderia seguir pelo caminho errado. Aos poucos, a estratégia do YouTube começou a funcionar. Com os anúncios cada vez mais específicos circulando pela internet, muitos roteadores começaram a preferir novamente o caminho correto. O tráfego que antes estava sendo desviado para o Paquistão agora começou a voltar para os servidores do YouTube. Mas aquele anúncio errado ainda continuava existindo na rede, e enquanto ele estivesse ativo, sempre haveria o risco de parte do tráfego seguir para o caminho errado. Foi então que outra mudança começou a aparecer nas rotas da internet. Por volta das 8h51, os anúncios que vinham da Pakistan Telecom começaram a mudar. O caminho que levava até aquele anúncio ficou mais longo. Na prática, o provedor passou a adicionar artificialmente mais saltos na rota, uma técnica conhecida como AS-Path Prepending. Isso faz com que outros roteadores da internet passem a preferir caminhos alternativos mais curtos. Era como se o próprio caminho que levava ao erro começasse a se tornar menos atraente. Com isso, cada vez mais redes começaram a ignorar aquele anúncio e seguir as rotas que apontavam diretamente para o YouTube. Mas a correção definitiva veio aos poucos, depois de minutos. Às 21h01, o provedor PCCW Global, que estava propagando aquele anúncio para o resto da internet, finalmente retirou o prefixo anunciado pela Pakistan Telecom. Naquele momento, o anúncio que havia desviado o tráfego global simplesmente desapareceu das rotas da internet. Sem ele, os roteadores do mundo inteiro passaram a enxergar apenas os caminhos legítimos para os servidores do YouTube, e gradualmente o tráfego da internet voltou ao normal. Depois de quase 2 horas de rotas erradas, o YouTube finalmente reapareceu para o mundo. No final, o que derrubou o YouTube em 2008 não foi um ataque sofisticado, não foi um vírus, nem um grande problema nos servidores. Foi apenas uma informação errada circulando nas rotas da internet. E durante quase 2 horas, grande parte da rede mundial simplesmente acreditou nela. Esse episódio acabou se tornando um dos exemplos mais famosos de algo que, na engenharia de redes, é chamado sequestro de rotas. Cada rede anuncia para a internet que consegue alcançar um destino, mesmo que aquele destino não esteja realmente lá. Incidentes como esse ajudam a acelerar o desenvolvimento de mecanismos de segurança para o roteamento da internet. Hoje, muitas redes utilizam vários sistemas de segurança. Um deles é chamado de RPKI, que significa Resource Public Key Infrastructure. Ele funciona como uma espécie de registro criptográfico que permite verificar se uma rede realmente tem autorização para anunciar aquele determinado bloco de endereços IP. Na prática, é uma forma de reduzir bastante a chance de que anúncios errados como esse se espalhem pela internet inteira. Mesmo assim, a internet continua sendo uma rede construída sobre cooperação entre milhares de sistemas independentes. E às vezes, um simples erro de configuração pode ter efeitos globais. E talvez esse seja o aspecto mais fascinante de toda essa história. Enquanto bilhões de pessoas usam a internet todos os dias, existe uma enorme infraestrutura funcionando silenciosamente nos bastidores. Roteadores tomando decisões, redes trocando informações, engenheiros monitorando rotas, tudo isso para que na nossa tela pareça que tudo simplesmente funciona. Agora, se você gosta de entender como a tecnologia realmente funciona por trás da tela, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Comenta aqui embaixo se você lembra de alguma outra grande queda na internet que marcou época. E se você trabalha com redes ou já estudou esse tipo de incidente, conta aqui quais outras técnicas hoje ajudariam a evitar problemas como esse. Se você é do tipo que gosta de mergulhar mais fundo nos detalhes técnicos, eu deixei aqui na descrição do vídeo o estudo completo desse incidente, com toda a análise das rotas feitas pelos pesquisadores da RIP. Vale a pena dar uma olhada, porque no fim das contas, a tecnologia que a gente usa todos os dias parece muito simples, mas o que realmente faz tudo funcionar acontece nos bastidores.